Muchas gracias, Laura Morena, por recordarnos del gran amor de Dios. El Jesús que cuando llega trae vida, esperanza, cambia los corazones y nos da una nueva oportunidad. Que el Señor pueda estar en ese lugar, en esa iglesia, en los corazones de cada uno de nosotros que estamos aquí y de manera especial en los corazones de aquellos que nos escuchan, nos ven ahora en línea y acompañan la programación donde quiera que están. Hay personas de El Salvador, Guatemala, Chile, Perú, Brasil, Estados Unidos y otros estados. Y yo espero que el Señor, que no tiene límites de lugar, pueda estar contigo ahí donde estás, en tu casa, tal vez en un hospital, tal vez en un momento difícil o en tu lugar de trabajo, que Dios pueda acercarte a ti y darte una bendición especial, porque cuando Él llega, Él puede llegar donde tú estás. Estoy feliz por estar en Spring Branch por primera vez. Yo mencioné ayer que essa é a primeira vez que salgo del aeropuerto de Houston. Já passei por Houston várias vezes, pero sempre dentro do aeroporto. Nunca tive a oportunidade de sair e me perguntava como é a cidade, como são as pessoas. E agora há uma oportunidade de ver a cidade e estar com as pessoas. Uma alegria especial e de maneira especial estou feliz de poder compartilhar com vocês um saludo da família adventista del sétimo dia alrededor del mundo. Vocês são parte dessa família. O pastor Elton já mencionou quase 24 milhões de adventistas, 212 países e territórios. É uma igreja diversa, é uma igreja diferente, pero é a família del Senhor. Se eu pudiera, e eu não sei se lo puedo, talvez assim bem pouquito, como me gostaria poder invitar-lhes para ir comigo e conhecer essa família em outros lugares do mundo. Sabem, há lugares onde esta família é bem pequenita, quase não há pessoas. Há outros lugares com cientos e miles de pessoas, porque somos diferentes e somos família. Há não muito tempo atrás, eu fui invitado para visitar uma igreja em Israel. E estes dias Israel e outros países estão tendo seus conflitos, pero nesse entonces não estavam. E me invitaram para ir a um lugar. E quando cheguei, me disseram: pastor, é uma igreja muito diferente, possivelmente nunca viste uma igreja como esta. E hoje, quando chegarmos, vamos doblar a feligresia da igreja. Eu pensei: uau, que igreja é essa? Que é tão diferente, e quando entramos na igreja, doblamos a feligresia. Primeiro chegamos a um lugar que não era igreja, era um edifício de departamentos, e eu buscava a igreja, pero não a encontrava, e me mencionaram: a igreja é nesse edifício, e não podemos reunir-nos em los departamentos. Então o lugar para onde vamos está no basement do edifício, que é um abrigo antibombas. Então, não há que bajar as escaleras, há que passar por duas portas de hierro, pero assim como que quase meio metro cada porta. Não há ventanas, não há nada, porque é esse tipo de lugar para onde vai a gente em situações como estão enfrentando agora. E foi o único lugar que a igreja encontrou para reunir-se, e lo alquilaram. Vocês podem imaginar entrar em um lugar assim, debaixo da terra, sem nenhuma ventilação, sem nenhuma luz natural. E quando chegamos aí, em la cidade de Elat, no sul de Israel, descobrimos que só haviam 2 membros na igreja. E éramos 3. E aí eu compreendi por que íamos a doblar a feligresia da igreja nesse sábado. Tuvieron como que um congresso com 5 pessoas. 2 da igreja, 3 visitantes, doblamos a feligresia, comemos juntos ao final, e eles nos contavam: pastor, aqui lo hacemos assim. Um sábado, me dizia um irmão, um sábado eu predico e ele recuerda a escola sabática. El seguinte sábado rotamos. Ele que predicou um sábado, ensina a escola sabática o outro sábado. E o que ensinou na escola sabática, predica o outro sábado. É a família do Senhor. Não há muito tempo, o ano passado,
Eu fui a um país, que não puedo mencionar o nome, que é um país cerrado para o cristianismo. Não há muita possibilidade que hables de que eres um cristiano. E me disseram nessa tarde, não é comum, pero vas a predicar para 2 pessoas, 2 jóvenes. Esses jóvenes eram de outra religião, que é a religião dominante nesse país. Conheceram a verdade, aceitaram a Jesus, foram bautizados e nadie de sua família sabe que foram bautizados. Foi segredo absoluto, porque se descobrem, vão matá-los. Então, sábado por la manhã, eles saem, vão ao campo, fazem alguma coisa, e no sábado por la tarde, vão à casa do pastor. Uno chega com sua moto, lá estaciona uns 10 minutos na casa do pastor, e chega caminhando para que nadie pueda desconfiar que está indo a esse lugar. O outro chega 15 minutos depois, para que nadie lo vea, entra, muros altos, porta cerrada, e aí por 45 minutos, solo com 2 jóvenes, que têm risco de vida para ser fieles ao Senhor, entramos a esse lugar, cantamos, escutamos seus testemunhos, como viveram a semana, oramos com eles, eu les prediquei 15 minutos de mensagem bíblico, oramos, e o primeiro sai escondido, e depois de uns minutos sai o outro para o outro lado, para que possam viver a semana sem que nadie pueda saber que são adventistas do 7º dia. Vocês podem imaginar que esta é nossa família. Há outro lugar que me gostaria de invitar-lhes a ir. Há uma isla no Oceano Pacífico, chamada Isla de Páscoa. Já escutaram de ella? Hace parte de Chile. Isla de Páscoa é considerado o lugar mais aislado que há no planeta Terra. Se tu entras em um avião em Santiago de Chile, a capital do país, para que salgas de aí e chegues a esta isla, que é uma única isla no meio do oceano, não há um arquipélago com várias delas, é uma única isla. Tu necessitas viagem de 5 horas e 20 de avião para chegar aí, para que veas quão lejos está no meio do oceano. Quando chegas aí, o aeroporto dessa isla é um aeroporto hecho para o Discovery, o ônibus espacial de Estados Unidos. Se hubiera no passado algum problema para que esse ônibus espacial regressar a Estados Unidos, essa isla era a segunda opção para que pudesse chegar. Tu chegas aí, é uma coisa incrível. O lugar é aislado de todo no mundo. Pero aí há igreja adventista del 7º dia. Temos 50 hermanos aí. Há clube de conquistadores, há clube de aventureiros, há rádio adventista, porque nossa família está em los lugares mais aislados del planeta Tierra. E para não falar solo de lugares pequenos, deixe-me falar de outro lugar grande agora. Como vocês aqui. O ano passado me invitaram para ir a um programa em Filipinas. Não foi a primeira vez, pero foi a primeira vez nesse programa. E me disseram, mira, é um congresso missioneiro. Chamamos os líderes da igreja de 22 países de nossa região para vir a esse congresso missioneiro no sul de Filipinas, em la isla de Mindanao. E eu fui por primeira vez, e quando faltava um mês para o viagem, eu enviei um correio para a pessoa que coordenava o programa e perguntei, amigo, podes dizer-me quantas vezes vou a predicar? Se há algum tema especial, quantas pessoas vão estar, para que eu possa começar a preparar-me. E ele me disse, mira, vas a predicar tantas vezes, o tema é a missão da igreja, é motivação, é treinamento, e agora, um mês antes, agora já temos 28.000 inscritos. Vocês podem imaginar? Quando cheguei aí para predicar, me quedei impressionado. Ele me disse, mira pastor, há 28.000 pessoas aqui, el sábado seremos 100.000 pessoas aqui. Eu nunca havia visto, é mais que um estádio de futebol, é mais que muitos lugares grandes por aí. E me dizendo, el sábado a igreja de toda a zona vem para cá, tem um templo na Universidade Adventista que está aí, para 6.000 pessoas.
todos os outros quedavam no césped. Afuera había pantallas por todos los lados. Las personas traían sus sillas, se assentaban ahí y por la pantalla vían la programación. Miles y miles y miles por todos los lados. Y ahí en la iglesia, yo prediqué sábado por la mañana. Y cuando concluyó la programación, yo salí, fuimos a comer ahí en la universidad. Pero me llamó la atención que nadie salía. Y yo pregunté al pastor que me acompañaba, e esses irmãos não vão almoçar, vão quedar aqui. E eles pastor, sim, vão quedar aqui. Pero é algum grupo de ayuno por el programa? Se não é ayuno, é desespero. Pero como desespero? E ele disse, tu sabes, há 100.000 pessoas aqui e só 6.000 lugares no templo. Se um se levanta, já não regressa, porque outro vai entrar. Então essa gente chegou aqui às 7 da manhã, se assentaram aqui, e solo vão a sair de aqui quando todo se clausure às 7 da tarde. Vão a quedar-se aí. Alguém vai trazer comida, vão a hacer todo o que puedan aí nesse mesmo lugar. Solo para que vejam como é diferente a família adventista. E outra vez, tu eres parte dessa família. Alabado seja o Senhor, e que como família podemos abrir a Bíblia agora para escuchar a palavra do Senhor em la caravana da esperança. Esta tarde concluímos a programação. Vão ser 10 mensagens, 8 lugares diferentes, pero o Senhor ha hablado a cada um de nós através de sua palavra. Quero invitar-te agora a abrir tu Bíblia em Apocalipse, el capítulo 12. Por favor, se puedes abrir tu palavra, tu Bíblia, em Apocalipse, el capítulo 12. Si tienes la Bíblia em tu mano, es excelente. Abra la Bíblia. La Bíblia é o livro que tem que estar subrayado, tem que ter colores, tem que ter tus apuntes, tem que ter tu vida. Abra tu Bíblia. Se por alguma razão não tienes tu Bíblia, em tu aparatito eletrônico poderás encontrar Apocalipse, el capítulo 12. Por favor, abra tu Bíblia. Mantenha a Bíblia aberta, porque no momento apropriado vamos a ler a Bíblia. Por agora, só abras a Bíblia, mantenha-la aberta e vamos orar pedindo a bendição e a direção do Senhor sobre o estudo de sua palavra. Por favor, curva tu cabeça, cierra tus ojos e numa atitude de reverência vamos orar a nosso Deus. Padre querido, alabamos tu nome por tu palavra. Alabamos tu nome por la oportunidade que temos de ser parte de tu família na terra. Uma grande família, pero uma família que se cuida, uma família que se ama, uma família que é fiel a tu palavra e que predica tu palavra, ensina tu palavra, e é isso que hemos hecho na caravana de la esperança. Agora, Padre querido, a Bíblia está aberta outra vez. Que tu puedas hablar a nuestro coração. Que podamos escuchar tu voz, estar concentrados, sem distração, sem interrupção, sem ruído, sem conversa, solo concentrados em escuchar tu voz. Pedimos tu bendição, pedimos tu direção, pedimos tu esperança agora em nosso coração. E desde já te lo agradecemos, em el nombre de nosso amigo, Senhor e Salvador Jesucristo. Amém. O pastor Elton, quando me introdujo acá, quando me apresentou, falou que eu trabalhei com jóvenes por vários anos, 12 anos de minha vida. E hasta hoje me acuerdo uma vez, quando fui diretor de jóvenes de uma união, no noreste de Brasil, eu fui invitado a ir a um congresso de jóvenes. Isso é muito comum para aqueles que trabalham com jóvenes. E a cidade era a cidade de Salvador. Não é nem San Salvador, nem El Salvador, pero a cidade de Salvador, en el noreste de Brasil. Eu fui invitado para ir aí, cheguei o viernes para a programação, e quando eu cheguei no aeroporto, o pastor que me recebeu disse, mira, tu tienes duas opções, o congresso vai ser solo el sábado, não há nada el viernes. Se tu queres, puedes ir ao hotel, vas a descansar el viernes, e no sábado estaremos todo el dia na programação. Pero aqui em nossa associação, temos um hábito, pastor Alferes, todos os viernes são para grupos pequenos, então não há nenhuma outra programação, não há congresso, não há junta de igreja, não há caravana de la esperança, viernes é para os grupos pequenos,
E eu tenho vários grupos pequenos de jovens. Se queres ir comigo a um grupo pequeno, vamos e eu encontro alguno e vamos acompanhar-les. E eu disse, vou contigo, vamos a um grupo pequeno. Quero ver como funcionam os grupos pequenos de jovens aqui. Me acordo que fomos a um edifício alto. Subimos e aí entramos em um departamento e haviam 12 jovens aí. Nós outros já chegamos um pouquinho retrasados, entramos, nos assentamos e eu pensava comigo, bueno, eu vou entrar e eu não vou falar nada, porque quando chega um pastor e o pastor empieza a falar, que passa depois? A gente já não quer falar, deixam o pastor falando e eles não dão a sua opinião, não interactuam, eram jovens. Eu pensei, eu vou chegar, vou ver como se portam, que estão discutindo eles, pero quero ver eles e ao final uma palavra de gratitude, algo assim, pero não quero interactuar em la discussão, la conversa deles. Cheguei aí, estavam conversando sobre a Avenida de Jesus. Um tema interessante, importante, vital em la Bíblia. E cada um dava sua opinião de um lado e de outro. E em um momento de la conversa, uma das senhoritas que estava aí levantou sua mão. E o coordenador disse, sim, e que pensas tu? E quando essa senhorita começou a falar, eu comecei a quedar desesperado. E eu pensava, hablo, não hablo. Esse é o momento que um pastor deveria entrar, não deveria. Ela disse assim, mira, vocês estão falando na Avenida de Jesus, déjenme decirles uma coisa, eu não creio em la Avenida de Jesus. ¿Sabem quê? Eu não creio. Isso é conversa de pastor. Isso é um tema só para desesperar a las pessoas. Os pastores falam, mira, Jesus está volviendo para quê? Para poner medo no coração de los outros. E aí quando têm medo, hacen sus llamados para que se entreguem a Jesus. Mira, eu sou terceira geração de família adventista. Mi abuelo, que vivia no campo, muitas vezes me chamou, me puso assentado em sua perna e me dizia, nietita, Jesus já está volviendo. Me apuntava para os cielos e me dizia onde Jesus ia venir, e como que já parecia que esse dia estava chegando. E ele me dizia, mira, tu eres uma ninita, nunca tendrás a oportunidade de ir à escola, porque Jesus vai volver antes que crescas. E sabem que? Meu abuelo já morreu e Jesus não volviu. Agora meu papá já está jubilado. E meu papá cresceu falando a mesma coisa. Jesus está volviendo, mira os señales, há que estar preparado, já não temos tempo, já não vamos a gastar muito dinheiro, já não vamos a comprar uma casa, porque Jesus está volviendo, Jesus está regressando. E eu cresci escutando, e mirem, já estou concluindo a faculdade de educação, me estou graduando na universidade, e sabem o que passou? Jesus não vino, me sigo acá, 3 gerações que hablam e não sucede nada. Eu quero dizer sem vergonha nenhuma, eu já não creio mais nesse tema de venida de Jesus. Que hariam vocês se estuvieran em meu lugar? Concordariam? Aceptariam? Chamariam sua atenção? Tratariam de mostrar alguma outra coisa para ela? Eu me quedei callado e primeiro pensando, talvez o que está falando esta niña, esta jovem, represente o pensamento de outros. Talvez não é só o pensamento de ela. Eu miro essa igreja e há famílias aqui que talvez já não tenham mais seus filhos aqui no templo, adorando o Senhor com vocês, porque seus filhos pensam como essa niña pensava. Já me cansei, não vai suceder, é um tema para pastor predicar, para falar por aí, por allá, mas isso não vai suceder. Eu comecei a pensar, como que há uma crise de urgência no meio da igreja adventista do sétimo dia. Há uma crise de urgência. O tempo passa e quanto mais esperamos, menor queda a esperança. O tempo de espera empieza a diminuir a força da esperança. Eu me recordei de uma cita que uma vez leí de alguém que dizia assim, sobre o tema da urgência e a venida de Jesus. Ele dizia, os primeiros cristianos esperavam a venida de Jesus para muito pronto. Nossos padres
esperaban la venida de Jesús para pronto. Y nuestra generación espera la venida de Jesús para algún día en el futuro. Ustedes não veem como que uma crise de liderazgo, uma crise de confiança, uma crise de esperança e uma crise de urgência? E eu escutei e pensei, tenho que falar algo. Então pedi a palavra e disse, minha hija, eu quero agradecer-te por tu sinceridade. Primeiro, esse é um lugar onde cada um pode falar o que pensa, e tu hablaste o que está em tu coração, pero creio que deveria ajudar-te a clarificar por lo menos duas coisas. A primeira coisa, te vou a confundir de uma vez, dizia para ela, te vou a confundir de uma vez. Sabe qual é? Jesus não vino, pero Jesus já vino. Tu te imaginas para alguém que está confuso, chega alguém que diz, Jesus não vino, pero Jesus já vino. E ela quedou como que mirando e disse, está bem, e digas algo mais, completes a ideia. Eu dizia, mira, Jesus aún no vino en las nubes de los cielos, como es profetizado en la Biblia, como el mismo Jesús mencionó que debería venir. Creemos que va a suceder, creemos que está en el futuro, es un futuro cercano, pero no sabemos cuándo. Tu abuelo creyó, tu papá creyó, nosotros lo creemos y eso va a llegar, pero no sabemos cuándo. Pero déjame decirte una otra cosa, y es ahí que estás equivocada. Para cada persona que muere, é como que? É como que? É como que se Jesus já hubiera que venido para esta persona. Déjame decirte uma coisa, quando o Senhor disse que já está volviendo, é para que estemos preparados todos os dias, porque Ele pode não venir em las nubes de los cielos, pero se tu vida se acaba, naturalmente, Ele não volvió para ti, tu vas quedarte no polvo de la tierra, pero é como que, porque solo vas a despertar quando Jesus regrese, ou se alguma outra coisa passou, depois de 1000 anos. Pero eu decía para ela, para tu abuelo, que morreu creyendo em la venida de Jesus, é como se Jesus já hubiera venido para ele. Cerrou seus olhos, está enterrado, como que dormido, para acordar, despertar en el momento que venha Jesus. Então, nunca te olvides, para miles, para millones, para miles de millones de pessoas, é como se Jesus já hubiera regresado, e feliz de aquele que espera a venida de Jesus cada dia de su vida. Pero hay una segunda cosa. Yo le decía, mire, la urgencia para la venida de Jesús no está en la cabeza de los pastores, no está en el sensacionalismo de algunos predicadores. La urgencia de la venida de Jesús está ¿dónde? Está en la Biblia. El mismo Jesús habló de urgencia. Los apóstoles hablaram de urgência. E eu mencionei para ela, se tu vas a Tessalonicenses capítulo 4, aí tu vas a ver o apóstolo Pablo dizendo, mira, e nós outros os que quedarmos como? Me ajudem. Nós outros os que quedarmos vivos. Que creía o apóstolo Pablo? Hoy, nós outros lo leemos e mira, podemos ter a esperança que Jesus volverá em nossos dias, pero em los dias de Pablo, ele creía que iba a estar vivo para ver a venida de Jesus. Em outras palavras, havia urgência en el coração de Pablo. E se havia urgência en el coração de aqueles que conheceram a Jesus, ou que foram chamados por Jesus, não deveria haver urgência em nossos corações também. Eu decía para ela, a urgência está em toda a Bíblia. Pero esta manhã, eu quero mostrar-lhes que a urgência de maneira especial está en el libro de Apocalipse en la Bíblia. Aí há como que clima de urgência que tem que chamar nossa atenção. E o livro de Apocalipse apresenta 3 tipos de urgência. 3 tipos de urgência. E se tu tens um birômetro, um lapicero por aí, seria muito interessante que escrevieras os 3 tipos de urgência que há, para que te acuerdes de isso, para que recuerdes de isso cada dia, e mantenha a esperança viva em tu coração.
primeira urgência. Agora vamos a Apocalipse, el capítulo 12. Si mantienes tu Bíblia abierta, por favor, Apocalipse capítulo 12. E el versículo 12, el mismo número del capítulo, es el versículo. La primeira urgência que encontramos en la Bíblia. La Bíblia dice así: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de vosotros, moradores de la tierra y del mar. ¿Qué dice ahora? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene que, me ajudem, pouco tempo. La primeira urgência apresentada em la Bíblia é a urgência del inimigo de Deus em destruir la fé e la humanidade, porque quando ele afeta os hijos de Deus, está intentando afetar o próprio Deus. Primeira urgência del inimigo de Deus. Interessante que a Bíblia disse assim: ele descendiu a vosotros como, me ajudem, que está aí no versículo, ao finalcito do versículo, ele descendiu a vosotros com gran ira. Não é fácil. E ao final disse, sabendo que tem pouco tempo. Vocês podem imaginar, ele inimigo, sua especialidade é fazer o mal. E a Bíblia disse que esse ser, que sua especialidade é fazer o mal, vai descender com gran ira, e sabendo que tem pouco tempo. Podem pensar de lo que é capaz o inimigo quando tem urgência. Se vocês prestam atenção, o inimigo tem uma maneira especial de actuar. Esse é seu método. Ele trabalha tendo grandes acontecimentos que podem generar cambios rápidos nesse mundo. E nós podemos ver situações assim sucedendo cada dia em la ecologia, em la economia, em la política, em los temas morales, em todas as áreas, hasta em los temas religiosos. Uno vê como há grandes coisas que cambiam a história de maneira rápida. É assim que trabalha o inimigo, para impactar, para dominar, porque ele tem urgência e tem que fazer coisas grandes e cambios rápidos para tentar controlar a humanidade. Querem 2 exemplos? Só 2 para ajudar-nos a compreender que é isso. Há vários, vocês podem recordar de outros. E nesse país, aqueles que já vivem nesse país há por lo menos 20 anos, ou um pouquinho mais que isso, ou aqueles que viveram fora daqui, mas estavam atentos aos temas históricos do mundo. El dia 11 de setembro de que ano? 2001. Que passou nesse país? Vocês se acuerdan, el 11 de setembro de 2001, houveram 3 atentados terroristas que sucederam praticamente ao mesmo tempo. 2 aviões em New York, um avião em Washington e outro na Pensilvânia. 3 atentados. Os 3 atentados juntos não tomaram mais que 45 minutos. Pero déjeme decirles uma coisa: estes 3 atentados terroristas, em 45 minutos cambiaram a história da humanidade. O mundo nunca mais foi o mesmo depois de 45 minutos. Urgência. Querem outro? Mais cerquita de nós outros um pouquinho. O mês de março del ano 2020. Que poderíamos poner aí no mês de março del ano 2020? Que? La pandemia. Bueno, tu puedes decir, pero pastor, la pandemia não foi em março del 2020. Eu estou ponendo março porque foi março o mês que a Organização Mundial de la Salud oficialmente reconheceu que estávamos em uma pandemia e o mundo começou a cerrar-se assim de um momento para outro. Em diciembre del 19 já começaram os movimentos. Isso foi hasta o ano 2021 e um pouquinho del 22. Pero março del 2020 foi o mês que a pandemia foi reconhecida. Deixe-me perguntar-lhes uma coisa, porque vocês, quase todos aqui, com exceção de las nenas, e todos viveram a pandemia. O mundo cambiou ou não cambiou?
Después de la pandemia, todos empezaram a chamar nuestra vida por duas palavritas. Vocês se acuerdam que palavritas eram essas? Estamos vivendo um novo normal. ¿Se acuerdan dessa expressão? Um novo normal. Todo agora é um novo normal. Lo que hacíamos antes, olvídense de todo, porque o mundo agora é totalmente diferente. Se cambiou completamente. Em um mês, talvez menos que um mês, a história do mundo foi cambiada. Há um inimigo que tem urgência. E tem urgência para destruir. Está irado. E tem pouco tempo. Pero há uma segunda urgência. E eu quero invitar-lhes para ver essa segunda urgência em 3 versículos da Bíblia. Todos em livro de Apocalipse. E sabem qual é a segunda urgência? Não poderia ser diferente. Jesus tem urgência para salvar. Se para o inimigo temos um versículo que é Apocalipse 12:12, para Jesus temos todo o livro de Apocalipse, desde o primeiro hasta o último, del primeiro versículo hasta o último versículo do livro de Apocalipse. Se vocês podem ver aí, Apocalipse, el capítulo 1, versículo 1, el primeiro del primeiro, el comienzo del libro, dice assim: la revelación de Jesucristo, que Deus le dio para manifestar a sus siervos, que dice aí, las cosas que devem suceder quando? Quando? Pronto. Jesus não está falando, mira, eu quero conversar com vocês sobre as coisas que vão suceder em 2000 anos, em 5000 anos, em el futuro. Não, as coisas que deverão suceder pronto. Em outras palavras, desde que o livro de Apocalipse foi preparado, há uma urgência do Senhor para revelar-se, para que as pessoas o compreendam a profecia e estejam listos para aceitar e para abraçar a salvação. Bem no versículo 3, outra vez ao começo do livro, que diz aqui: bienaventurado el que lê e los que oyen as palavras de esta profecia e guardam as coisas en ellas escritas. Que disse a hora? O tempo está cerca. Desde o começo do livro de Apocalipse, Jesus, porque é a revelação de Ele, está dizendo: pronto van a suceder as coisas que van a suceder, porque o tempo está cerca. Agora vamos à última página do Apocalipse, Apocalipse 22. Se tens tu Bíblia aí, por favor, aí só que mover algumas páginas e vamos a chegar a Apocalipse 22, último capítulo, versículo 7, versículo 12, versículo 20, repitem a mesma coisa 3 vezes. Não é só uma palabrita, é para recordar e recordar. Apocalipse 22, 7, não vou ler-lo, 12, não vou ler-lo, eu vou ler o 20, que é o penúltimo versículo da Bíblia, do livro de Apocalipse e do capítulo 22. Ele que dá testemunho dessas coisas disse que: certamente vengo quando? Vengo em breve. Amém. Se vem Senhor Jesus. Não sei o que lhes parece, pero poderíamos dedicar tempo aqui lendo todo o livro de Apocalipse. Há várias e várias mensagens, ou vários mensagens, onde Jesus disse: tenho urgência para salvar, e não só urgência para salvar, urgência para volver a la tierra e ter mis hijos para vivir comigo para sempre. Jesus tem urgência. Sabem que? Jesus hace qualquer sacrifício para alcançar um coração. Mensagem predicado é um sacrifício do Senhor para alcançar um coração, porque Ele tem urgência para alcançar. Versículo da Bíblia, canto que é cantado, uma invitação para ir na igreja, link que uno recebe por internet para acompanhar uma programação, uma caravana de la esperança. É o Senhor Jesus desesperado, haciendo todo o esforço com urgência para alcançar algum coração que esteja preparado. Eu me pergunto, e te pergunto também,
tú tienes urgência para aceptar a salvação de Jesus. Tú tienes urgência para aceptar a salvação de Jesus. Vamos à terceira urgência do livro de Apocalipse. E essa está indo na parte do Apocalipse que nós conhecemos muito bem como adventistas do sétimo dia. O capítulo 14 e o versículo 6. Apocalipse capítulo 14 e o versículo 6. É interessante a terceira urgência do Apocalipse. Sabem qual é a terceira urgência? Jesus nos entrega uma missão para ser cumprida com urgência. Diz a Bíblia assim: o mensaje de los tres ángeles, mensaje especial para os adventistas. Vi volar por en medio del cielo a outro ángel que tinha o evangelho eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nação, tribo, língua e pueblo. Interessante, a Bíblia habla de los tres ángeles, o mensaje de los tres ángeles, e quando habla del primeiro, e depois del segundo e del terceiro, disse: vi um ángel volando por el medio del cielo. Não lhe chamou a atenção que a Bíblia não habla de um ángel que nos está visitando aqui na terra, não habla de um ángel que está caminhando entre nós outros, e muitas vezes passou isso com os ángeles. Eles vieram para visitar Abraão, a visitar outras pessoas, nos visitam em los dias de hoje. Pero a Bíblia apresenta um ángel que está como? Volando por el medio del cielo. E a pergunta que uno hace é: e que ángel é esse? Alguns dizem é da tecnologia, porque vai por el cielo com todo o poder de las comunicações e alcança aqueles que estão em linha com nós outros, aí onde estão a comunicação, internet, televisão, rádio, está volando por el medio del cielo, está alcançando tu casa, tu vida. É interessante, é uma boa análise, pero a Bíblia não disse nada sobre isso. Outros dizem: não, este ángel é um ángel, ou são ángeles que vêm del cielo para trabalhar entre nós outros, para ajudar os seres humanos a que avancem e prediquem e alcancem todo o mundo com esse mensagem. Quem são os ángeles? Sabem que há uma cita de alguém que para nós outros é muito especial, uma pessoa que foi chamada por el Senhor para um ministério profético, Helena de White. É alguém que não reemplaça a Bíblia, é alguém que não é a Bíblia, mas é uma mensajera del Senhor para ajudar-nos a compreender a palavra del Senhor, sempre priorizando a Bíblia e em harmonia com a Bíblia. E Helena de White disse assim, no livro Testemunhos para a Igreja, o volume 5, a página 431, mirem o que disse ella. Los tres ángeles de Apocalipse 14, esses que estou falando agora, los tres ángeles de Apocalipse 14, representam a aqueles que aceptam a luz de los mensajes de Deus e salen como agentes suyos para predicar por toda a terra. ¿Quiénes são os ángeles? ¿Quiénes são os ángeles? Nós outros somos os ángeles. E o Senhor mira e disse: mira, eu te estou chamando como chamo a mis ángeles, para que vocês salgam volando por el cielo, para entregar um mensagem a todos aqueles que habitam em la terra. La missão que o Senhor nos confiou é uma missão que tem que urgência. Não é para amanhã, não é para a semana que vem, não é para quando tengamos dinheiro para comprar outra propriedade, não é para quando logremos construir nossa linda igreja, não é para quando tengamos o doble de grupos pequenos, não é para quando recebamos mais pessoas em la igreja. A missão que o Senhor nos confia é para quando? É para agora, é para hoje. E sabem por que a missão necessita ter urgência? Primeiro, porque o mundo se está desmoronando frente a nossos olhos. ¿Sabem quê? Se esperamos para a semana que vem, não sabemos se tendremos semana que vem. Vocês estão vendo aí, nesse país e em outros países do mundo,
Há desafios e desafios, e uno não sabe hasta onde vamos, como se vão manejar as coisas. Se vê crise em la política, se vê crise em las guerras, se vê crise em la ecologia, se vê crise em la moral, se vê crise por todos os lados. E é interessante que o mundo vai sendo destruído rápido. Em alguns lugares, o mundo se está destruindo por fogo. Em outros lugares, se está destruindo por água. E em outros lugares, se está destruindo por falta de água. Por todos os meios e em todos os lugares, se vê que o mundo se está desmoronando frente a nossos olhos. E eu te pergunto, podemos confortavelmente esperar o momento ideal, político, financeiro e tantas outras coisas, para que então nos levantemos? Podemos esperar que venha um predicador carismático, que cuente essas histórias de chorar e de desesperar, e quando venga esse predicador e haga um sermão poderoso, aí cremos que nesse dia e no futuro vamos a despertar e sair para predicar. Tu sabes se esse futuro vai chegar? O Senhor te disse, por favor, a hora para cumprir a missão é quando? A hora, hoje. Pero há uma segunda razão, e sabem qual é? Porque a missão tem urgência. É para que não perdamos oportunidades. Essa semana, quando caiu esse avião em Índia, eu mirava as imagens, e vocês quase todos as viram aí em mídias sociais e outros lugares. E eu pensava comigo, toda essa gente entrou nesse avião, em Ahmedabad, em Índia, creyendo que em algumas horas iam a chegar a Londres, em Inglaterra. Eles nunca, possivelmente nunca imaginaram que segundos depois, por lo que parece, só um se salvaria. O Senhor disse, urgência em la missão, para não perder oportunidades. E aí uma outra cita de Ellen G. White, essa mesma que lhes mencionei, para aqueles que não são familiares com Ellen G. White. Ele disse assim, e essa é uma das citas que mais me impressiona. Eu la tenho em minha Bíblia para recordar e recordar e recordar, para que não me pierda o foco, o enfoque do trabalho do ministério e da predicação. Mira o que disse Ellen G. White, disse assim, cada dia termina o tempo de graça para alguns. Escutaram? Cada dia termina o tempo de graça para alguns. Pero se não é tão forte, ela repite com outras palavras e disse, cada hora, alguns passam mais allá do alcance da misericórdia. Não podemos perdê-los. Cada dia se acabam oportunidades, cada hora se acabam oportunidades. E aí vêm as 3 perguntas que hace. Depois de falar de cada dia e de cada hora, disse assim, e onde estão as vozes de admonestação e súplica que induzcan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenação? A segunda pergunta, onde estão as manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? E a terceira pergunta, onde estão os que com humildade e perseverante fé ruegam a Deus por eles? Cada dia, cada hora. Sabem quantas pessoas morrem cada dia nesse mundo? 332 mil pessoas por dia. Se nadie está interessado em la missão, ou se não temos urgência para isso, cada dia perdemos 332 mil pessoas. Cada hora, 14 mil pessoas descansam. Se não temos urgência, já perdimos 14 mil. Desde o começo desse programa até o final, já foram quase 20 mil. Se não temos urgência, perdemos oportunidades. E aí vem a pergunta, e onde estão as manos? E onde estão as vozes? E onde estão as orações? A mim me gostaria de dizer, Padre querido, aqui em Spring Branch estão as manos,
Aqui em Spring Branch estão as vozes. Aqui em Spring Branch estão as orações com urgência para alcançar aqueles que necessitam ser alcançados. Estamos vivendo em tempos de urgência. Vocês já pararam para pensar? A ansiedade é a enfermidade do siglo. Tudo é para hoje, tudo é para agora. E por que a missão não lo é? Todo é por redes sociais. Se algo sucede em Houston, em um segundo, isso já está em China e todos podem verlo. Se as redes sociais têm urgência, por que não la tiene a missão? Todos sabem de todo. Em redes sociais, todos sabem de todo. Pero por que não sabem da palavra de salvação do Senhor? Vivimos em tempos de urgência. E o mensagem desta manhã, para todos os que estamos aqui, para aqueles que nos acompanham em linha agora, é mensagem de alerta, é mensagem de urgência. O Senhor te está dizendo: abra tus ojos. O inimigo trabalha em tu vida, em tu família, em tu vecindário, em tu cidade, com urgência, aproveitando cada oportunidade para destruir a fé ou a vida ou a cidade de aqueles que estão ao nosso derredor. Jesus tem urgência para salvar, tem urgência para volver, tem urgência para predicar a mensagem de salvação. E minha pergunta para ti esta manhã é: e tu tienes urgência? E tu tienes urgência? Urgência para compartilhar salvação e urgência para aceitar salvação. Urgência. Há pessoas aqui que hoje necessitariam levantar-se e dizer: Senhor, dá-me urgência em meu coração. Eu quero levantar-me e aproveitar as oportunidades, las que há. Há outros aqui que necessitariam levantar-se hoje e dizer: Senhor, eu quero ter urgência para aceitar a salvação em minha vida, porque he andado por outros caminhos e hoje compreendi que não puedo esperar mais, não puedo deixar para amanhã. O momento tem que ser a hora. É por isso que com alegria hoje nós outros vamos entregar uma vida a Jesus. Já entregamos algumas antes e aún vamos a ter outras essa tarde, pero vamos entregar uma vida a Jesus que disse: hoje é o dia, não vou deixar para depois. Poderia esperar. Essa igreja tem bautismos, pastor, com frequência. Por que não dizer: mira, a semana que vem, o mês que vem, eu quero que minhas hijas venham comigo, então vou esperar hasta que minhas hijas aceitem, compreendam, e então chegará o dia. Pero estou feliz porque hoje Rosa disse: hoje é o dia, me vou a bautizar. Urgência para a salvação. E eu quero invitar pastor Alferes e Rosa. Por favor, Rosa, eu quero invitar-lhes para que estejam aqui. O pastor Alferes desde afuera e Rosa desde adentro. E eu quero invitar-lhes para que hoje os dois possam participar de um momento que está lleno de urgência, e é a urgência para entregar uma vida a Jesus. Minha querida irmã Rosa, vamos aplaudir, Rosa. É uma vitória do Senhor. É uma vitória do Senhor. Minha irmã Rosa, te estamos esperando dentro deste bautistério. É um lugar adaptado, pero o cambio que vai suceder é um cambio verdadeiro. Talvez a maioria de vocês não conhece a Rosa. Estão surpresos de vê-la aqui entrando no bautistério hoje. Sus hijas estão aqui, as duas, sim, verdade? As duas são hijas de Rosa, verdade? Graças por venir e quero que vocês vejam bem de cerca o bautismo de la mamá. Rosa, há vários anos que chegou a esse país. E desde que chegou a esse país, seus sonhos começaram a cair todos. As coisas não foram como ela pensava. A bebida, o cigarro, as noites, isso como que isso ruir a vida de Rosa. E assim viveu por anos e anos e anos, hasta el dia que foi invitada a visitar um grupo pequeno, verdade? Allí
começou uma outra história. Mi querida Rosa, mira-se a mim, Rosa. Foram tantos anos esperando, não? Foram muitos anos esperando. Pero alabado seja o Senhor porque Ele te encontrou. Ele te estava buscando. Sempre supo onde vivias, sempre supo de tu vida, pero esperava o momento que tu ibas abrir o coração. Tu família está chegando, tus amigos estão aqui, tu grupo pequeno está cerca. Quem é o grupo pequeno onde foi Rosa aqui? Pode ver a mano? Há alguém aqui? Venham aqui para estar cerca de Rosa. Se há alguém de seu grupo pequeno, por favor, acerquem-se, porque esse é um momento de celebração. Vamos quedar por atrás de Rosa, aqui por atrás de Edia, para que todos possam vê-la e o momento de seu bautismo. Pero Rosa, estamos felizes por tua entrega, porque não deixaste para depois. Que Deus te bendiga. Podes assentar-te um minuto. Aqui é um lugarcito onde podes assentar-te. Isso. Te quero hacer esperar um pouquinho. Las hijas não estão cansadas. Podem esperar um pouquinho aí, sim? Tranquilo. O grupo pequeno também. Antes de bautizarmos a Rosa, eu quero hacer-lhes um chamado. Eu quero invitar a Laura Morena para que venga e pueda cantar para nós outros. Laura vai cantar um himno que habla de milagros, porque o Senhor quer tanto salvar vidas que Ele é capaz de fazer qualquer coisa para cambiar um coração. Laura vai cantar sobre milagros. E antes do bautismo de Rosa, o pastor Alferes já está nervioso, porque quer bautizá-la pronto. Pastor Alferes, paciência, espera tranquilo aí. Vai chegar o momento. Pero eu quero invitar a alguém aqui, dentro dessa igreja, que aún não foi bautizado como Rosa, por imersão em las águas del bautistério. Há alguém aqui que aún não foi bautizado em la igreja adventista del sétimo dia, um movimento profético chamado por el Senhor, para preparar tu vida e el mundo para a segunda venida de Jesus. Há alguém que aún não foi bautizado. A mim me gostaria invitar-te para que vengas, mientras Laura Morena vai estar cantando, para quedar-te aqui cerca de mim, para que puedas ver o bautismo de Rosa bem de cerca, porque o bautismo de Rosa é um chamado para tu bautismo, é uma oportunidade para que lo veas e digas: mira, não vou hacerlo agora, pero tão pronto eu conozca a palavra del Senhor, esté comprometido com a Bíblia e com Jesus, então serei bautizado e serei parte da igreja remanente del Senhor em la terra. Eu quero chamar-te, mientras Laura vai estar cantando. Eu sei que há por lo menos umas 10 pessoas aqui que têm que levantar-se, e eu vou estar orando para que te levantes. Eu não te conosco, eu não sei tu nome, eu não sei se é a primeira vez que vienes a uma igreja, ou se já has venido várias vezes, já és parte de um grupo pequeno, eu não sei, mas eu tenho que invitar-te, porque o mensagem desta manhã é um mensagem de urgência, é um mensagem para não deixá-lo para depois. Por que não aceitar-lo? Eu quero invitar aqueles que não foram bautizados, venham. Eu quero invitar aqueles que já foram bautizados, pero por alguma maneira se alejaram de los caminos del Senhor e necessitam volver. Hoje é o dia para que te levantes e digas: eu reconozco a urgência del momento, eu quero fazer minha decisão agora. Pero há um terceiro grupo que eu quero chamar também, e esse é o mais lindo, o mais fácil e talvez o mais difícil. Eu quero chamar todos os niñitos e niñitas dessa igreja para que se levantem e venham. Ah, pero meu filho tem só 3 anos, não pode bautizar-te. Não há problema, não vamos a bautizá-lo. Pero los hijitos, por favor, essa família venga. Quero tê-los aqui cerquita. Estudou em uma escola adventista em Honduras. Graças por já conhece o caminho. Pero o mensagem do Senhor para ti é hoje e agora. Bem-vindo, por favor. Bem-vinda, chiquita. Que bueno. Eu quero que se acerquem aqui para ver o bautismo de Rosa. Podem quedar bem cerquita aí, por favor. Hermanos, eu quero invitar os hijos e hijas da igreja. Há hijitos de 4 anos, 5 anos, 7 anos. Quando eu tinha 4 anos, sempre que havia um chamado, eu estava aí.
no porque iba a bautizar-me naquele momento, pero já queria confirmar e confirmar a decisão. Hijitos e hijitas, mientras Laura esté cantando, papás, vengan con ellos. Se não podem venir solos, tu puedes darle la mano e venir hasta acá. Eu quero pedir a los chicos e chicas, os pequeños, vengan. Los que já foram bautizados e necessitam recomeçar, vengan. Aqueles que não foram bautizados, les estou esperando. Mientras Laura vai cantar, por favor, se acerquem aqui, cerquita del bautistério, para que puedan ver el bautismo de Rosa. Bienvenido, bienvenida, mamá. Mientras Laura Morena vai estar cantando, eu quero pedir-lhes que, por favor, podem manter seus olhos abertos, pero empecem a orar. Graças por venir. Empecem a orar para que Deus pueda chamar alguns corações que estão aqui. Esse é um momento que hablamos, que cantamos, pero é um chamado espiritual. Eu quero pedir, hermanos e hermanas, empecem a orar. E se há alguém, por favor, acércate. E se há alguém que tu has invitado para venir, se há alguém que tu has invitado para vir, tu puedes fazer como eles hicieron. Invita a pessoa e venham os dois juntos. Tu já eres bautizado, pero tu amigo ou tua amiga vendrá contigo. Laura Morena vai cantar. Eu vou estar orando e esperando que te levantes com tu amigo, que te levantes solo. Niños, jóvenes, adultos, venham todos para ver o bautismo de Rosa, pero também para tomar uma decisão para ser bautizados. Laura vai cantar, vamos esperar. Me pregunto sin entender qué ves en mí, oh Señor. Yo no sé lo que debiera hacer, pero tú con amor me de mi mal, y es tu amor que me ayuda a seguir. Un milagro, Señor, un milagro, Señor. Señor, has hecho en mí hasta el día final. Yo te alabaré. Un milagro, Señor, has hecho en mí. En caminos de perdición andaba yo, pero tú me trazaste un plan de amor sin fin. Respondiste mi oración de Señor. Desde hoy pertenezco solamente a ti. Un milagro, Señor, un milagro, Señor. Señor, has hecho en mí hasta el día final. Yo
un milagro, Señor, has hecho en mí. Eu quero agora ter a oportunidade de bautizar a Rosa, com o pastor Alferes. Mas eu estou feliz porque estava aqui mi papelito e o papelito quedou allá e não podia interromper a Laura mientras cantava. Aí está de amarillo, José Francisco. José Francisco se vai bautizar em um rio. Já está decidido, esta tarde se vai bautizar. Por isso não está aqui, pero su decisión já está hecha. Alabado seja o Senhor, José Francisco, e graças por tu bautismo. Essa irmã já vi que se está preparando Martina para essa tarde, e há outros que poderão bautizar-se essa tarde. Eu me quedei feliz com os ninhos e ninhas que vieram, viram que foram os primeiros, não? Já se levantaram e chegaram, porque não estão preocupados, querem só entregar e amam e confiam no Senhor. Como os adultos temos que ser como os ninhos, não? E me quedei feliz por los jóvenes que vieram e por ustedes las dos. Déjeme bajar aqui um pouquinho, por favor. Hermana Rosa, vamos a bautizar-te agora. Tus hijos estão aqui, vieram para apoiar-te. Vocês estão felizes por ela? Essa é uma decisão importante. Vocês já têm sua idade e me imagino que acompanharam momentos bem desafiantes da mamá. Bem desafiantes, pero o Senhor la foi cambiando e agora lhe dá uma nova vida. Hermana Rosa, se pudieras hablar 2 palavras, pouquitas palavras, que te gostaria de dizer a tus 3 hijos que estão aqui, e no momento de tu bautismo? Pues me gustaría que ellos vinieran a la iglesia también. Pero puedes dizer mirando hacia eles, não mirasse hacia mim. Tienes que invitar a eles. Qual é a invitação que tienes para eles? Mira hacia eles aí. Sí, los quiero mucho, los amo y me gustaría que vinieran a la iglesia. Deus te bendiga. Não fui eu que hablé, tá vendo? Quando a mamá habla, há que escuchar. Se o pastor habla, pode não escuchar, porque não lo conhecem, pero quando a mamá habla, há que obedecer. Mesmo que tenha 30 e algo, há que obedecer. Mesmo que tenha 15, há que obedecer. Ou 20. Mamá, espero que tu chegada à igreja seja o começo de uma caminata para toda a tua família. E agora quero que vocês venham no bautismo de Rosa. Eu vou estar aqui a esse costado. E eu quero invitar a todos os pastores adventistas ordenados que estão aqui, que se levantem na hora. E comigo, vamos a levantar a mão, solo os pastores adventistas ordenados, vamos a levantar a mão sobre Rosa, para bendecir-lhe e prepará-la para o bautismo. Rosa, minha irmã querida, ora, porque aceptaste a Jesus como tu Salvador personal, porque estás começando uma nova vida com Ele, que te vai cambiar dia a dia, para que tu nome esteja escrito no livro del cielo. Agora, o pastor Alferes e nós outros os pastores te bautizamos em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, e todos dizem amém. Irmã Rosa, pode levantar-te agora. Já fuiste bautizada. Foi difícil, não? Não foi difícil. Pero déjeme, antes que salga, a mim me gusta ser sempre uma coisa. Pastor Alferes e a família. Onde está o hijo? Está aí. Bueno, vai sacar uma foto tuya primeiro já. Mira para ele. Pero irmã Rosa, déjame dar-lhe a mão. Bem-vinda a la família adventista del sétimo dia. Sé fiel hasta la muerte, porque Deus já tem uma corona para ti. E ao sair desse bautistério, cuenta de Jesus com urgência para todas as pessoas. E antes de orar, eu quero pedir-te uma coisa. Tu hijo vai estar aqui, das 2 hijas,
quero que des um abraço mojado em eles, para que tenham um pouquinho dessa água que ha transformado tu vida, como uma demonstração de que deve chegar o momento onde eles também podem entregar sua vida a Jesus. O abraço mojado é especial, porque é como que uma maneira de transmitir o que me ha bendecido. Eu quero dar-lhes a vocês também. Eu quero orar ao Senhor e depois vão sacar suas fotos como família. A irmã Rosa vai sair, mas eu quero invitar a todos vocês para que possam levantar-se. O chamado do Senhor não é só para os que vieram na frente, mas é para todos. O chamado do Senhor é para ti, que me vês agora por internet e que necessitas urgência para tomar uma decisão. Jesus te chama, Jesus te ama, Jesus te aceita, pero tienes que tomar uma decisão, como Rosa lo hizo hoje. Espero que aí donde estés, mesmo que solo, o Senhor te pueda chamar para uma decisão, para que seas bautizado ou bautizada e pronto puedas empezar uma nova vida com Jesus. Vamos orar. Padre querido, alabamos tu nome por la oportunidade de adorar a ti, de escuchar tu palavra, de celebrar la missão de tu igreja e lindas entregas como tuvimos esta manhã. Te agradecemos por Rosa e por as outras pessoas que já foram bautizadas, e por José Francisco, que essa tarde vai ser bautizado em um rio, e por outros que se bautizarão nessa tarde. Padre amado, como te alabamos por ver que a missão se está cumprindo com urgência através dos grupos pequenos. Mas pessoas estão sendo alcançadas e entregando seu coração a Jesus. Te agradeço por estes que se levantaram. Há hijitos e hijitas da igreja aqui, estão seguindo suas famílias. Aún não conhecem tanto a Jesus, pero conhecem ao Jesus que seu papá e sua mamá adoram e querem adorá-lo também. Há jovens que vieram aqui, alguém os foi chamar e aceitaram vir. Há outros adultos, ancianos que chegaram. E Deus, eu não conosco os nomes deles, pero tu conoces o nome, a vida, o coração, onde vivem, como estão. Te quero entregar a cada um em tus manos para que puedas transformá-los e que muito pronto também sejam bautizados. Eu quero entregar os 3 filhos de irmã Rosa e toda a sua família para que também sientam o chamado do Senhor. Nos entregamos a todos agora em tus manos. Mantengas a urgência em nossa mente e em nosso coração, para que podamos huir do inimigo que tem urgência, aceitar a urgência de Jesus e poner urgência em la predicação do Evangelho. Oramos e já te lo agradecemos, em nome de nosso amigo, Senhor e Salvador Jesucristo. Amém. Muitas graças por vir. Que Deus te bendiga esta tarde. Às 6 da tarde estaremos aqui outra vez. Te invito a que nos acompanhe em linha, a que estejam presentes, e a todos que vieram, que Deus pueda bendecir-los.